A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, vai nos dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, a Tua palavra foi lida, e agora nós vamos meditar nela, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Seu Espírito Santo, falando ao coração da Tua igreja. Manifesta a Sua glória aqui, Pai, através da Tua palavra. E que venhamos sair daqui nessa noite, renovados pelo poder da Sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Laodiceia, que é essa igreja que nós acabamos de ler aqui sobre ela não era uma igreja herege. Ela não era uma igreja rebelde. Ela não era uma igreja escandalosa. Ela era uma igreja normal. Ela era uma igreja normal. Organizada. Uma igreja estável, estruturada, uma igreja funcional, uma igreja grande. E é exatamente aqui que nós encontramos um choque nesse texto que nós acabamos de ler. A igreja achava que estava bem. A igreja achava que estava tudo sob controle. Mas Deus dizia que aquela igreja estava num estado crítico. E se nós formos pensar que a igreja é formada por pessoas, nós começamos a reparar que aquelas pessoas estavam em estado crítico. E a percepção humana dizia: nós estamos equilibrados. A avaliação divina dizia: vocês estão mornos demais, muito acomodados. E o pingo no i aqui é muito pesado. O que é normal entre nós, o que acaba parecendo estar normal no nosso meio, pode ser inaceitável diante de Deus. E existe um erro silencioso na vida do cristão. Um erro que não grita, principalmente na vida cristã moderna. E esse erro é confundir o comum com o correto. Confundir o comum com o correto.
Confundir o frequente com o saudável. Será que mesmo é aceito por Deus? Será que Deus aceita como aprovado aquilo que eu estou fazendo? Ou aquilo que eu estou deixando de fazer? E há aqui 3 coisas que quase todo mundo acha normal, mas que para Deus é um confronto, e confronta diretamente com Deus. E eu quero meditar nesses 3 pontos com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, que quase todo mundo acha normal, mas não é diante de Deus, é a frase: mas eu não faço nada de errado. Mas eu não faço nada de errado. Essa frase parece espiritual, mas é uma frase perigosa, muito perigosa. Porque a fé cristã, ela é definida só pelo que você evita, e também pelo que você faz. E as pessoas acham que a fé cristã é apenas pelo que você evita. Então eu não estou fazendo isso, tá bom. Mas essa frase vira um confronto muito grande. Por exemplo, esses dias atrás que eu estava conversando com um ateu. E ele diz: eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso de Deus. Ainda que você tenha razão e Deus exista, eu não faço nada de errado. Eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha esposa. E o mais difícil é saber que tem pessoas dentro da igreja pensando dessa forma. Está tudo bem comigo, eu não faço nada de errado. Mas a fé cristã não é definida só apenas pelo que você faz, ou deixa de fazer. A fé cristã é definida pelo que você vive. A pessoa diz: eu não roubo, eu não traio, eu não minto, eu não me envolvo em escândalos, mas também não ora, não busca, não se entrega, não se posiciona. Ela não vive num pecado escancarado, naquele escândalo, não. Mas vive numa neutralidade espiritual que Deus não aprova. Deus não aprova a neutralidade espiritual. E no reino de Deus, neutralidade não é virtude. Às vezes as pessoas acham que você ser neutro com alguma coisa é muita virtude diante de Deus. Não. No reino de Deus, neutralidade não é virtude. Não fazer o mal não significa estar vivendo bem. Ah, mas eu não faço o mal. Mas não significa que você está vivendo bem. Deus não te chamou só para evitar o erro. Deus te chamou para ir além. Ele te chamou para viver intencionalmente para Ele. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele busca nos corações da igreja. Viver intencionalmente para Ele. E quando eu vivo intencionalmente para Ele, o meu trabalho é um campo de evangelismo. A minha escola é um campo farto de evangelismo. Quando eu vivo intencionalmente para Ele, o meu coração é um campo farto para o Espírito Santo se deliciar aqui. A minha mente é um campo farto para ser preenchida pela palavra de Deus. É assim que o Senhor quer que vivamos para Ele. Veja, falando ainda em neutralidade. Você já experimentou entrar numa piscina ou numa cachoeira, com a água extremamente gelada, você consegue ficar muito tempo lá dentro?
Não fica. Entra dentro de uma água fervendo. Você não consegue também. Agora pega um tempinho ameno, entra dentro de uma aguinha morninha. Você se acomoda lá dentro. E de lá você não quer nem sair mais. Você fica acomodado. Jesus aqui estava indignado com essa igreja justamente por isso. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque vocês são um bando de acomodados. E hoje a vida cristã e a igreja está cheio de um bando de acomodados. Que quer apenas viver de domingo a domingo. Deixa eu bater meu ponto com Deus lá no domingo. Deixa o pastor ver meu rosto no domingo à noite lá na igreja, para ele não achar que eu estou muito longe. Mas e Deus? O que você tem feito que tem te tirado do comodismo? Para onde o comodismo tem te levado? Vou sair do não faço nada de errado, senão o Gui não me chama mais para pregar aqui. E vou para o segundo ponto. Em segundo lugar, a segunda frase é: todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Essa é uma das frases mais perigosas da vida espiritual do cristão. Ela justifica uma frieza, ela justifica uma acomodação, ela justifica uma falta de entrega, ela justifica uma vida espiritual, uma vida superficial. Todo mundo é assim, virou argumento. Principalmente no meio dos jovens. Chega para o pai e para a mãe e fala: mas todo mundo faz. Aí aquela frase famosa que a gente escuta, né? E Deus às vezes fala essa frase para nós também. Qual que é a frase famosa? Cadê as mães aí? Você não é todo mundo. Todo mundo é assim, virou um argumento para eu não mudar. Todo mundo é assim, virou um argumento para eu não crescer, para eu não se posicionar. Mas o padrão do reino nunca foi a maioria. Eu gosto de contar um testemunho meu. Eu sempre gostei de andar na contramão do sistema, assim, sabe? Sempre gostei de ser o cara rebelde da história. E vivi por um bom tempo uma vida muito rebelde. Mas um dia, em uma conversa com um pastor, ele disse para mim assim: eu andava com a galera toda errada. Eu tinha uma banda chamada Banda Outdoor. E a gente compunha as músicas e ia participar de torneio de bandas, assim. Hoje nem tem mais isso, né? E era uma galera, assim, uma bagunça só. E um dia um pastor chegou para mim e disse assim: Lucão, você acha que você é o bonzão, né? Que você anda na contramão do sistema. Eu falei: ah, cara, eu andava com uma bandonona assim na cabeça. Um coturnão, a calça tudo rasgada. E aí, eu falei: eu sou. Aí ele disse assim: cara, para mim você é um bobo. Eu falei: por quê? Ele disse assim: olha ao seu redor. Olha a galera que você anda. Todo mundo é igual. Na tua galera todo mundo bebe, todo mundo enche a cara. Na tua galera, todo mundo quer encontrar uma menininha aí e ficar com a menininha.
Na tua galera, a maioria fuma um baseado. Onde está a contramão nisso aí? Ele falou, agora olha para o lado. Olha a galera que quer que você ande com eles. Qual ali fuma? Qual ali bebe? Qual ali vive numa vida de prostituição? E tinha uma banda lá, chamada Banda Ózios. E Ózios do hebraico significa puros e santos. E purificados por Deus. E ele falou, olha lá, galera. Aquilo ali é a contramão do que você vive. E aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei exatamente isso. Eu estou querendo justificar a minha vida que eu estou vivendo, achando que eu viver nessa contramão do sistema, que eu acho que é uma contramão do sistema, é bom, mas não é. Eu estou vivendo igual a todo mundo. E eu percebi então, que aquela frase, todo mundo é assim, estava me impedindo de crescer, de evoluir, de se posicionar, de ter uma vida diante de Deus. E eu entendi que o padrão do reino nunca foi a maioria. Se você pegar, Jesus olha ao seu redor, e ele pega ali 3 pescadores, um cobrador de impostos. Tá louco, um cobrador de impostos? Aonde já se viu? Levi, levanta e me segue. Mas Pedro, ninguém quer andar com Pedro. Pedro é muito turrão. Pedro é muito ignorante, ninguém quer andar com ele. Pedro, larga essas redes aí, larga esse barco aí e vem ser pescador de homens comigo. Mas João ele aparenta até um jeito meio estranho, porque ele é muito achegado, ele é muito amoroso, ele é muito do abraço, da proximidade. João, vem aqui, encosta a cabeça no meu peito, escuta as batidas do meu coração, deixa as batidas do meu coração falar com você. Não tinha maioria nenhuma aqui, tinha os escolhidos por Ele. E acredite, se você está aqui ouvindo isso hoje, é porque Deus te escolheu para ouvir isso hoje. Eu costumo dizer que a gente tem aquele feio costume de dizer, nossa, mas fulano tinha que estar na igreja hoje para ouvir isso. Sabe de nada, inocente. Se todo mundo fosse parâmetro, Noé jamais teria construído a arca, porque todo mundo zombava de Noé. Se todo mundo fosse parâmetro, Daniel não seria sido jogado na cova dos leões, porque ele teria se curvado. Se todo mundo fosse parâmetro, Elias teria desistido. E não teria nem sido trasladado ao céu. Parou para pensar? Você não passar pela morte, ser levado ao céu direto. Foi isso que aconteceu com Elias. Porque para ele, todo mundo não era parâmetro. Para nós também não pode ser. A cultura da igreja não é padrão final. A palavra é padrão final. Os dogmas e doutrinas da igreja, é bom ser respeitados, mas não pode ser o padrão final. A palavra do Senhor deve ser o meu padrão final. Hoje Deus te chama para sair do todo mundo vive assim.
E Ele te chama para voltar como reino. E a pergunta que fica é: como o reino espera que eu viva? O que eu posso somar para o reino? Ainda que seja diferente de todo mundo, o que eu posso somar para o reino? Em terceiro lugar, uma terceira ideia que nós temos, e que vai completamente contra ao padrão daquilo que Deus quer de nós, é: Deus sabe do meu coração. Quem nunca falou essa frase? Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Cuidado. Cuidado. É uma frase verdadeira, Ele conhece de fato o seu coração. Mas frequentemente essa frase é usada de forma errada. Lucas, mas por quê? Porque Deus sabe do coração, mas Ele também espera uma resposta do coração. Ele sabe do meu coração, mas Ele quer uma resposta do meu coração. Então, quando nós usamos essa frase de forma equivocada, Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração. Quando nós usamos essa frase de forma equivocada, ela vira uma desculpa também. Ela vira uma desculpa para eu não obedecer. Ela vira uma desculpa talvez para eu abrir uma contenda contra o meu pastor, contra a minha igreja. Ela vira uma desculpa para eu não se posicionar. Ela vira uma desculpa para eu não abandonar os meus maus hábitos. Ela vira uma desculpa para eu não viver uma transformação prática na minha vida. Uma transformação na palavra de Deus. Apenas desculpa. É uma espiritualidade interna, sem uma evidência externa. Deus conhece o meu coração, está lá dentro, mas sem refletir para fora. E de que adianta, como eu disse aqui para o pessoal ontem, né? Nós vivemos apenas no sabor cristão, e não sermos sabor de verdade, ou melhor, não sermos cristão de verdade. Não adianta nada. Mas Jesus nunca nos ensinou apenas uma fé emocional. Muitas pessoas vêm na igreja para viver uma fé emocional só. Jesus nunca ensinou isso para nós. Ele ensinou para nós uma fé que move, uma fé que decide, uma fé que transforma, uma fé que se posiciona de alguma forma. É essa fé que Ele ensinou para nós. E será que temos colocado em prática isso? Tivemos aqui o testemunho do João agora. Um adolescente falando para nós. E eu decidi a não fugir mais daquilo que Deus quer que eu faça. Isso é milagre, irmãos. Se moveu, transformou, decidiu e se posicionou. É essa fé que o Senhor Jesus nos ensina. É isso que Ele espera de nós. Não apenas o Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu coração. Veja, que são coisas que de fato parece que é comum, mas que nos coloca numa mornidão. E Jesus nos fala o que Ele quer fazer com os mornos: vomitar-te da minha boca. Sentir Deus não é o mesmo que obedecer a Deus. Obedecer a Deus requer posicionamento. Hoje Deus não quer que você apenas sinta.
Mas Ele quer saber até onde a sua vida mudou por causa do que você sentiu. Até onde a sua vida mudou por causa do que você sentiu. Eu quero concluir. Laodiceia não era uma igreja perdida. Era uma igreja acomodada. E talvez o maior engano espiritual seja esse. O maior engano espiritual na nossa vida seja esse. Não é viver longe de Deus. É viver perto, mas sem intensidade, sem entrega, sem decisão. Se nós olharmos Marta e Maria, nós vemos que as duas estavam perto de Jesus. As duas conversavam com Jesus. Mas uma ousou se assentar para ouvir e saber o que ele queria. Enquanto a outra se importou com várias outras coisas, que também era importante. Atender bem a visita que estava ali, não era ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Era importante. Mas Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu não posso repreender Maria, porque Maria foi quem escolheu a boa parte. Ela escolheu parar para me ouvir. A intenção dela foi muito boa. Enquanto a sua intensidade, Marta, está voltada para os afazeres, a intensidade dela está voltada em me ouvir, em saber o que eu quero. A intensidade dela está voltada em ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. Ela se entregou, ela sentou aqui e se entregou. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus procura em nós. Decisão. Deus não quer que nós achemos que está tudo bem, porque não há escândalos. Ah, está tudo bem porque não há erro visível. Não tem crise. Mas contrapartida também não há paixão. Não há sede. Não há transformação. Não há profundidade. E Deus em tudo isso? Deus olha de lá de cima e nos diz: você se acostumou a uma fé morna. Você se acostumou a uma fé de qualquer jeito. Uma fé de domingo à noite. Ouvir uma música boa aqui, ouvir uma palavra e ir embora para minha casa. Simplesmente. E acha que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Hoje Deus não está chamando pecadores óbvios aqui. Está chamando gente da igreja, fiel, presente, constante, mas que percebeu que caiu num lugar perigoso. O lugar da normalidade espiritual. Um lugar da normalidade espiritual onde nada está errado demais. Mas nada também está vivo de verdade. E se hoje você sente que você ama a Deus, mas se acomodou, que você crê, mas se esfriou, que você permanece, mas sem intensidade, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para colocar um ponto no seu i. E dizer que normal não é sinônimo de aprovado. Não como quem está em crise,
mas como quem decidiu sair da mediocridade espiritual e dar um passo de decisão e de amor por aquilo que ainda Cristo pode fazer e vai fazer. Porque Deus não te chamou para ser frio. Deus não te chamou para ser morno. Ele te chamou para viver uma fé viva, uma fé intensa. E fé viva não se parece nem um pouco com o comum. Feche seus olhos. Talvez se você sentiu que Deus falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração aí, onde você está. E diga para Ele: Senhor, eu não quero mais viver na mediocridade espiritual. Senhor, eu quero viver uma vida intencional. Eu quero viver uma vida não acomodada diante da sua presença, Senhor. Mas eu quero viver uma vida que arde, que queima pelo Senhor. Talvez esse é o pingo no i que precisava na sua vida. Entenda que o Senhor está aqui. Diga para Ele: Senhor, eu quero sair da limitação. E eu quero ir além. Eu quero me relacionar mais contigo. Eu quero pregar mais a Tua palavra. Eu quero falar mais aos corações. Eu quero que a minha vida faça diferença na minha sociedade, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, nos meus estudos, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero fazer a diferença. Eu não quero mais viver no comum, eu não quero mais viver na mesmice, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser mais Laodiceia, mas eu quero ser uma igreja Filadélfia, que agrada aos teus olhos. Eu não quero ser mais uma igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor e o coração já não queima mais como queimava antigamente. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero desfrutar. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Alguns rendidos diante de ti, entendendo que uma vida de comodismo não dá mais para continuar. Entendendo que precisa ser intencional uma vida contigo. Senhor, em nome de Jesus, esteja confirmando o desejo no coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. E que eles possam, Senhor, de fato, querer permanecer. E não mais ser morno, nem frio, mas queimar por Ti, arder por Ti. Faz a diferença nessas vidas, ó Pai. E que a partir dessa diferença, como aprendemos hoje de manhã, dessa transformação, que também possam transformar outras vidas. Que todos possam entender, Senhor, que obra de Deus não depende apenas do pastor, não depende apenas da liderança da igreja, mas obra de Deus é viva e depende de cada um. Pai, move o coração da tua igreja todos os dias, Senhor, para melhor te servir. Em nome de Jesus. Amém.